Eu sou o pastor Jonathan e nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante na vida dos cristãos, mas que ao mesmo tempo gera muitas dúvidas: a Santa Ceia. Muitas pessoas me procuram para perguntar se elas podem ou não participar dessa celebração. E alguns não são casados no civil, moram amigados, outros acham que não são dignos de estar participando da mesa do Senhor. E nós iremos responder todas essas perguntas, mas antes de nós começarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, vamos lá. O Novo Testamento nos mostra que a Santa Ceia do Senhor foi realizada pela primeira vez pelo próprio Senhor Jesus na noite anterior à sua morte. Ele se reuniu com seus discípulos para jantar e Jesus sabia que estava chegando a hora da sua crucificação e que ele precisava mostrar aos seus discípulos o quanto aquele sacrifício que ele estava prestes a fazer era grandioso. Veja o que diz a Bíblia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mais do que sua última refeição, Jesus estava fazendo daquele momento algo que ficaria para a história, pois a ceia simbolizaria a salvação que ele conquistaria para o seu povo. Poucas horas depois, Cristo explicou aos discípulos que o pão representava o seu corpo, que seria dado por ele, e o vinho representava o seu sangue. Isso iria ter uma nova aliança entre Deus e os homens. Por causa da importância daquela ceia, Jesus ordenou aos seus discípulos que repetissem aquele momento para se lembrarem da sua prova de amor, sempre que se ajuntassem com outras pessoas para comer o pão e o vinho. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, os discípulos passaram a celebrar a Santa Ceia regularmente e ensinavam os outros a fazer igual. 2000 anos se passaram e os cristãos por todo o mundo continuam a celebrar a ceia que Jesus instituiu. Na minha igreja, por exemplo, ela é sempre celebrada no segundo domingo de cada mês. E na sua? Me conte aqui nos comentários. Como é a Santa Ceia na sua igreja? E continuando, agora precisamos entender os motivos pelos quais fazer parte da mesa do Senhor é tão importante. A Santa Ceia volta nossa atenção para a mensagem principal do Evangelho, que é a morte e a ressurreição de Jesus. Com tudo o que acontece em nossas vidas, com a correria do dia a dia, é muito fácil esquecer o sacrifício de Jesus na cruz. E a ceia nos ajuda a focar novamente no Senhor. E não há nada mais importante do que isso. Quando tomamos a ceia, declaramos a nossa fé e mostramos ao mundo que Jesus nos salvou e tem poder para salvar a todos que nele creem. E também durante a ceia que nós confessamos a Deus os nossos pecados, reconhecemos que sem o amor e a misericórdia dele nós já estaríamos espiritualmente mortos. Veja o que a Bíblia diz: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar os pecadores, para salvar a todos aqueles que nele crê. E a Santa Ceia nada mais é do que isso, de você poder se aproximar de Deus, reconhecer que você precisa dele, como diz a palavra. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, meu amigo, minha irmã, toda vez que você comer o pão e o sangue, você está anunciando a volta de Jesus.
Você está sendo lavado e purificado por Ele. Diante de todas essas afirmações, você consegue entender a grandiosidade de participar da Santa Ceia? É lógico que um pedaço de pão e um copinho de suco por si só não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. O que realmente tem poder e significado para nós cristãos é a comunhão com nossos irmãos na fé, para lembrar e celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Acontece que hoje a maioria das denominações cristãs criam uma série de regras a respeito da Santa Ceia. A primeira delas é que ela é realizada apenas uma vez por mês. Eu entendo que estabelecer uma data é importante para que a igreja possa se organizar para ter esse momento. Porém, não há nada na Bíblia que limite o número de vezes que a ceia deve ser realizada. Então, não se preocupe com isso. Na sua igreja, ela seja realizada com mais frequência ou não. Os discípulos, todas as vezes que eles se reuniam, eles faziam a ceia. Mas as regras que geram mais dúvidas e polêmicas são as que limitam quem pode ou não participar da ceia do Senhor. Em algumas igrejas, por exemplo, membros que vivem uma união instável, que não são legalmente casados, não podem participar. O mesmo acontece com aqueles que fumam e não dão dízimo e nem ofertas, e não conseguem abandonar um determinado pecado, entre outras coisas. Já outros religiosos acreditam que a Santa Ceia não deve ser um evento que separa o santo dos pecadores, os fiéis dos infiéis. Eles declaram que, se fosse assim, Jesus não expulsaria Judas e nem Pedro da mesa no momento que eles estavam compartilhando o pão e o vinho com os discípulos. Afinal de contas, Judas entregou Jesus aos perseguidores, a troca de 30 moedas, e Pedro negou 3 vezes. Mas não foi isso que Cristo fez. Ele celebrou a ceia com todos aqueles homens, e porque ele queria mostrar a eles que o seu amor e a sua misericórdia eram muito maiores do que os seus pecados. Mas afinal de contas, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Em 1 Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele nos dá um alerta. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Será que Paulo estava falando dos divorciados ou daqueles que não eram legalmente casados? Ou será que o recado dele foi para aqueles que não conseguem viver totalmente em santidade? Na verdade, o apóstolo Paulo estava chamando a atenção dos membros da igreja de Corinto, por causa da maneira que eles estavam celebrando. Olha só o que diz a palavra. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come da sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo repreendeu os cristãos daquela igreja porque eles estavam fazendo da Santa Ceia um evento social. E eles usavam esse momento que deveria ser sagrado para se empanturrar de pão e embebedar de vinho. Os coríntios não estavam preocupados em celebrar o sacrifício de Jesus e nem celebravam o fato de terem recebido a vida eterna. Por isso, quando Paulo fala que quem participar da ceia indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Jesus, ele estava dizendo que nós não devemos brincar com esse momento tão sério, senão colheremos as consequências. Há muitos pastores e líderes que entendem isso de uma forma distorcida e com isso proíbem seus membros de participarem da Santa Ceia.
por julgarem que eles não são dignos. A ceia do Senhor é lugar de misericórdia e amor, pois foi entregando a sua carne e o seu sangue que Cristo nos perdoou. Mas tem pessoas que vivem no pecado e no seu coração não tem desejo algum de mudança. Vamos supor que essa pessoa ela queira participar da Santa Ceia. O que acontecerá com ela? Nesse caso, podemos também dizer que essas pessoas estão participando do corpo de Cristo indignamente, estão atraindo para si maldições, estão desprezando o sacrifício de Jesus e a oportunidade de arrepender-se e viver uma vida nova com Ele. E talvez você me pergunte, quem não participar da Santa Ceia perderá a sua salvação? Veja o que a Bíblia diz a respeito do livro de João. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em mim em si mesmo. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Muitos podem até não entender, mas o que Jesus disse nessa passagem é que aquele que não reconhecer que Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo e entregou a própria vida para nos salvar, os que nele creem e vivem de acordo aos seus ensinamentos, esses que acreditarem, que crerem, que se entregarem, terão a vida eterna. Se alimentar de Jesus é isso. A nossa salvação depende somente da nossa fé em Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas. E talvez você ainda se pergunte, e quando Paulo disse que nós devemos examinar antes de participar da Santa Ceia, o que ele quis dizer com isso? Paulo estava explicando que devemos refletir sobre o motivo que está nos levando a participar desse momento. Estamos conscientes que aquele pão e o suco da uva representam o sacrifício de Jesus na cruz. Olha só o que diz a palavra: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados ou julgados. Precisamos entender que foi pago um alto preço na cruz, para que hoje você e eu façamos parte de um corpo de Cristo. Por isso, quando você for para a igreja participar da Santa Ceia, abaixe a sua cabeça, fique em espírito de oração, feche os seus olhos, se desligue das coisas lá de fora, para que você possa ser tocado pelo Senhor Jesus e assim você participar da Santa Ceia do Senhor. Se você, na igreja que você frequenta, você é proibido de participar da Santa Ceia, a melhor coisa a se fazer é tentar conversar com o pastor, com a liderança, mostrar ao seu pastor que você ama Jesus e sabe o verdadeiro significado desse momento. Há muitas igrejas, por exemplo, que só permitem as pessoas participarem se elas forem batizadas nas águas e professarem a sua fé. Sendo assim, se você for continuar congregando nela, respeite as regras, converse com o seu pastor, peça orientação através da palavra de Deus. Se for para casar, se você não tem uma união estável, ajeite a sua situação. Se for para batizar nas águas, se batize, se entregue para Jesus. Receba uma nova vida, tá certo? E comece a ter o melhor de Deus na sua vida. Bom, eu sou o pastor Jonathan Mascarenhas. Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, tá bom? Que o Senhor Jesus, Ele venha abençoar grandiosamente a todos vocês. A paz.